Ai, só maravilha, né? Ah, sim, você. E a segunda atividade? Diga aí, gente. Estou com dúvida na última questão. Aí ó, você tem que falar, rapaz. Falar que tô com dúvida, senão. É porque, Carol, ela olha as atividades com antecedência, ela é organizada. Mas aí serve, né? Exato, serve, tá vendo? Cadê? Alex já chegou? Não, né? Deixa eu. Um momento, viu, gente? Vou mandar só esse link para ele, viu? Cadê? Ai, meu Deus. Eita, gente. Falem alguma coisa, gente? Sobre a questão? Falar alguma coisa, né? Então, silêncio. Oxê. Era só a última. Ah, tá. Achei que você ia começar a falar alguma coisa. Não, que eu tava só enviando o link para Alex. Ele não apareceu agora. Comparando esse colonialismo iniciado no século XVI com o neocolonialismo do século XIX e XX, é correto afirmar? Alguma dúvida dessa? Isso aí parece tranquilo. Essa tá boa. Gente, alguma dúvida? Não, nessas duas eu já vi, por enquanto tranquilo. Tá tranquilo Eu mesmo? confio no veredito deles e pelo que eu tô lendo parece tranquilo mesmo. Beleza. Tudo ok. A segunda. Essas questões é porque essas questões são muito cansativas, né? Ah, tá em inglês. Não porque aquela tem aí você faz a pergunta, faz uma afirmação, duas, três, aí você tem que É, falar qual é a correta, um, dois, É aí porque no caso essa aí faz 5, sabe? Aí por isso que essa exato, terceira. essa é a lógica mesmo. Analise as afirmações sobre o pensamento de Franz Boas, sobre a cultura e aborda sua abordagem da antropologia. Vamos ver se estava recusou qualquer generalização que não pudesse ser demonstrada por meio da pesquisa concreta em sociedades determinadas. Para ele, cada cultura é única e deve ser analisada de modo aprofundado e particular. Existem, portanto, culturas e não a cultura, e é essa diversidade cultural que explica a diferença entre as sociedades humanas. Desenvolveu a ideia de observação participante. Para ele, podia ser analisar a cultura externamente, ou mesmo à distância, pois só vivendo determinado tempo na sociedade e ser pesquisada se podia conhecer as relações entre cultura e vida social. Terceiro, afirmava que para fazer uma análise objetiva, era necessário examinar as culturas no estado atual, sem preocupação com suas origens. Concebia as culturas como sistemas funcionais equilibrados, formados por elementos interdependentes, que davam características próprias, principalmente no que diz respeito às necessidades básicas, como alimento, produção e reprodução. Alguma dúvida? Eu acho que essa também tá ok. Essa está ok, né? Como eu disse, né? Geralmente vocês vão eliminando logo duas, três, né? Duas ou três, né? Essa daqui é a segunda clássica, né? Vocês já eliminam de logo três alternativas, né? Vocês vão ficar entre duas. Posso sim, Alexson.
Alex chegou. Bom dia, meu querido. Bom dia. É isso aqui. Cadê o Zoom? Pera aí, rapidinho. Foi-se embora? Eu tava com duas coisas agora. Deixa eu ver como é que tá. Melhorou? Não, não mudou não, vê se... Vixe, agora. Pra gente aqui, tu só fez encerrar a apresentação e reabriu. O senhor tem um zoom pelo navegador, professor? Cadê o Zoom? Fica lá no canto superior direito. Tá? Acho que depende do navegador, mas se for o Chrome, na maioria fica lá em cima. Não é o. Normalmente, quando eu vejo, é por lá que mantém o zoom. Vamos ver. Espera aí, vamos ver se a gente consegue. Vamos ver. Melhorou, né? Alex? Melhorou. Melhorou mesmo? Ah, tá melhor. Valeu, Ridene. Pronto. A respeito dos conceitos centrais da vertente analítica do evolucionismo no estudo da antropologia, julgue os itens a seguir. Hoje em dia, podem ser rejeitados os fundamentos teóricos do evolucionismo, mas não se deve esquecer que foram esses primeiros estudiosos, os introdutores da pesquisa de campo ou trabalho de campo, processo que ainda hoje norteia os métodos de pesquisa métodos e técnicas de pesquisa antropológica. Para os teóricos do evolucionismo, as sociedades humanas deviam ser comparadas entre si por meio de seus costumes, mas tais costumes são definidos pelo investigador e não são situados lado a lado de modo horizontal. O evolucionismo considera que os costumes têm uma substância comum, uma individualidade e, evidentemente, um fim. Mas o fim não é jamais discutido pelos teóricos do século XIX, porque é sempre encarado como a encarnação da sociedade branca tecnológica europeia, onde viviam os pesquisadores. 4. Para os teóricos evolucionistas, as sociedades se desenvolvem de modo linear e reversível, como eventos que podem ser tomados como causas e outros como consequências. Para os evolucionistas, é o contexto que vai permitir situar cada costume como uma ilustração crítica de momentos ou estágios socioculturais específicos. A quantidade de itens corretos é qual? E aí, gente? Então, tô com dúvida, assim, os evolucionistas foram realmente os primeiros a trabalhar com esse trabalho de campo? Não. Não? Maravilhoso. Não. Deixa eu ver outra coisa. Você pode descer um pouquinho? Posso. Essa questão do contexto também na 5 me deixou um pouco... Para evolucionistas, é o contexto que vai permitir situar cada costume, como uma ilustração crítica de momentos ou estágios socioculturais. Eita! É o contexto? Comigo, professor, só uma coisa. Quando ele fala colocar as culturas de modo horizontal, um a um, quer dizer de modo igualitário, comparar, como se fosse uma tabelinha comparada igualitária. Mas essas costumes são definidas pelo investigador e não são situados lado a lado de modo horizontal. Não. É isso mesmo. Uhum. Esse negócio de contexto é como se fosse diferente, não é? Do negócio do Franz Boas. Meu Deus, tem uma motosserra aqui. Espero que não esteja para ouvir.
O modo horizontal pressupõe que não existia nenhum tipo de hierarquia, né? A horizontalidade é cada um no Cada um em do si. lado. Não, não sei agora, não, cada um no modo igualitário, né? Quando você fala de vertical, que você fala que tem em cima e embaixo, né? Em cima, embaixo, no meio, etc. Tem um vislumbre de uma hierarquização. E a horizontalidade você não tem isso, né? A horizontalidade você tem mais ou menos algo que é isonômico, né? E os costumes são definidos pelo investigador. Seria uma questão objetiva, não seria tão pelo investigador, né? Mas seria característica da própria realidade social, né? E o contexto para a evolucionismo é o contexto que vai permitir situar. O contexto está mais ligado a ações boas, não, Nathan? Então, era isso que eu estava querendo dizer. O contexto é da outra teoria, da teoria do. Meu Deus, deu um branco aqui, mas da do Franz Boas. Mais ligado a ações boas. Tá certo, gente? Certo. E essa palavra irreversivelmente não tem nada a ver, não, né? Não vai Mas, atrapalhar, não. O evolucionista da sociedade se desenvolve de modo linear, irreversivelmente, como eventos que podem ser tomados como causa. O que significa irreversível? Algo que Pode não é voltar atrás. reversível. É o Google falando. É errado você não tá, né, cara? Pois é. É reversível, é errado não tá. Mas é reversível que não volta. Não tem. Você não pode, vamos dizer assim. Você conhece a expressão rebobinar? Como Porque é? não conhece, né? Ela é ligada a videocassete, né, Alex? Não sei se você lembra. Não tem como voltar. No sentido temporal. Temporalmente falando. Entendeu? Não há possibilidade de um retorno, de uma volta temporalmente falando. Então, existe essa. Por isso que ele está falando de irreversivelmente. Para os teóricos evolucionistas, a sociedade se desenvolve de modo linear, irreversivelmente, como eventos que podem ser tomados como irreversivelmente, que é assim, não podem voltar, não pode ser de outra maneira. Né? Irreversivelmente, vamos falar assim, de uma forma que não tem possibilidade de mudança, que é assim, irreversível, é assim, vai ser assim. Você toma uma decisão, vamos falar assim, Carol, qual a sua decisão sobre quem é melhor? Qual a sua decisão sobre o trabalho que você vai fazer? O TCC que você vai fazer? Qual vai ser o objeto? Objeto tal, professor. Tem certeza, Carol? Tenho. Sua decisão é reversível, Carol? É. Não tem volta, não tem mudança. É aquela mesma e acabou. Está dizendo que, para os evolucionistas, a sociedade se desenvolvia de modo linear. Era assim, não existia de outra maneira, não poderia ser mudado. Era uma fatalidade mesmo. Entendi. A dúvida é outra coisa, mas eu vou gravar um videozinho explicando isso. Essa ficou grande pra caramba mesmo. Ficou grandinha. Essas daí são, eu costumo falar que quando fazia prova, né? São 5 questões em uma. Que, na verdade, são as 5 questões em uma. Né? São 5 alternativas que você tem que analisar para ver se está certo ou está errado. Então, são bem cansativas mesmo. Certinho, gente? Certo. Muito obrigada. Valeu aí, professor. Nada, dona Carol. E o resto do povo? Tranquilo. Deu para entender, Luiz? Olá, a vida de vocês. Deu. Por favor. A gente vai trabalhar um textinho aqui, básico, né? Sobre movimentos sociais
e políticas afirmativas, especialmente a cotas para negros, né? Baseado nesse texto, né? 1945, 88, 97. Cotas para negros no Brasil, uma conversa que vem de longe. O que nós discutimos, vocês estão lembrados do que nós, Zoom, tá com Zoom. Coloquei o Zoom, melhorou? Mas a gente não vai ler tudo isso não, só vai ler alguns trechos. Tá melhor, Alex? Beleza, vamos lá. Vocês lembram da nossa discussão sobre movimentos sociais, né? Sobre a caracterização de movimentos sociais, né? Que Maria Glória Gon faz, né? Que ela traz algumas características, né? Movimentos que têm determinados objetivos, que são organizados, que são racionalizados com determinada finalidade, né? Para determinada finalidade, né? E que, muitas das vezes, eles pressupõem algum tipo de conflitos sociais, né? Então, se há algum tipo de conflitos sociais, de relações de poder assimétricas, né? E, geralmente, aqueles que se encontram num posicionamento mais frágil nessa relação, né? Tendem a se reunir para tentar reequilibrar e exigir, né, um reconhecimento, né? Por exemplo, LGBTQIA+, né? Esse movimento de ter um reconhecimento de direitos, né? De construção de identidades, né? Aquela discussão sobre construção de identidade, né? De um pertencimento a uma coletividade, né? Que os movimentos sociais têm como objetivo, grande parte tem como objetivo alcançar alguns direitos sociais, né? Chancelado pelo Estado, né? Como essa questão da cota. Mas outros não. Ou, no melhor dos casos, a exigência de direitos juridicamente falando, né, é um dos momentos, é um dos pontos que caracterizam, das qualidades que caracterizam o movimento social, não só dos movimentos sociais, não só esse. Aí Maria da Glória vai falar algumas coisas, que há movimentos que não são reativos, né? Que há movimentos sociais, as ONGs, etc., o terceiro setor, né, tal, em que não só são os dominados que se organizam, né, mas isso é uma discussão mais ampla que não daria tempo da gente fazer. Então, movimentos sociais é isso, é uma resposta à tentativa de que determinados grupos sociais que estão numa determinada situação difícil, né? Ou não tem direitos, ou mesmo tendo direito, não tem vamos dizer assim, um acesso a uma condição econômica que dê a esse grupo de pessoas uma vida minimamente razoável, uma vida minimamente digna, mesmo com direito. É o que acontece, a gente vai discutir isso, que é o que uma das críticas, vamos dizer assim, que pode ser feita a essa leitura sobre movimentos sociais. E também há movimentos sociais que não têm nenhum objetivo, etc., de se adequar ou se adaptar a essa lógica do Estado democrático de direito, né? Não quer direito nenhum, só quer reconhecimento, ou, em outros casos, gente, quer destruir o próprio Estado, né? Como os movimentos comunistas, são movimentos sociais. Então, movimentos sociais tem uma variedade muito grande, né? Os anarquistas também, determinada vertente do anarquismo, não quer direitos sociais, quer destruir o Estado, quer construir uma outra sociedade, né? Os comunistas também não querem isso, os revolucionários radicais, né? A finalidade é destruir o próprio Estado, né? Mas essa aí é outra coisa. Então, há uma multiplicidade. Dentro desses movimentos sociais, aí já é uma conversa sua, né, Felipe? Que já é uma aberração, né? Eu nem discuto. Anarcocapitalismo, onde já se viu, né?
Você vê que só tem adolescente, né? É uma seita, né? Quem já se deparou com esses grupos pela internet sabe que são uma seita mesmo, né? Imposto é fogo, é isso, é aquilo outro, oh meu Deus. Os caras falam de uma metafísica, né? Da pretensa natureza humana, né? Egoísta, de propensa à troca, né? Aí eles chegam para você e falam, refute isso. Eu falei, velho, você está na metafísica, velho. Você que essa discussão já passou há muito tempo, ninguém discute natureza humana nesses termos, não. Mas, cara, não, porque, mas, enfim. Capitalismo é a crença do nosso tempo, né, gente? Não, a crença não é a Deus, não é, tem, obviamente, que existe a religião aí, né? A orixá, etc. A deidade, a divindade maior hoje em dia é o dinheiro. Isso é incontestável. A divindade é o dinheiro. Você pode discutir tudo no mundo, exceto a propriedade privada do meio de produção, as relações de mercado, né? A apropriação privada da riqueza, o dinheiro, etc. Você discute tudo. Tudo é passível de discussão, de crítica, menos a lógica capitalista. Por isso que é tão difícil você discutir. Né? Então, você tem movimentos sociais de várias matrizes, né? De várias colorações, de várias características. Os movimentos sociais têm aquelas características, gente. Não é qualquer ação coletiva que pode ser caracterizada como movimento social. Tem que ter aquelas, ou tem que ter não, né? Ele tem aquelas características, né? A organização, a racionalidade, né? Um objetivo, né? Ou seja, são ações racionalizadas feitas por sujeitos que estão em relações sociais com aquela finalidade e que produzem alguns resultados, reconhecimento ou direitos, como a gente vai ver do movimento negro, etc. Então, movimentos sociais é isso. Há vários tipos de movimentos sociais diferentes. Né? E o movimento negro, no Brasil, né, talvez seja o mais importante, ou tem maior influência, etc. Podemos falar isso? Acho que podemos, né? Junto com o MST, com outros movimentos, mas o movimento negro é muito forte. Né? Nós estamos falando sobre uma generalização do movimento negro. Óbvio que há vários movimentos negros. A gente não pode reduzir, simplificar a heterogeneidade dos movimentos negros, mas a gente vai trabalhar nessa perspectiva do movimento negro que busca a atuação do Estado para a resolução de determinadas, vamos dizer assim, realidades em que o negro se encontra subordinado. Essa talvez seja a vertente mais importante, que tenha mais importância na sociedade brasileira, talvez seja a vertente social que aglutine o maior número de indivíduos negros, seja essa vertente. E nessa discussão nós vamos fazer, além dessa relação, além de falarmos sobre movimentos sociais, nós vamos falar, obviamente, como disse no começo da aula, falar sobre as ações afirmativas. E as ações afirmativas que eu estou falando, especificamente, as cotas para negros no campo da educação. E que isso significa um determinado entendimento da própria sociedade para esse movimento negro, o entendimento do que é racismo para essa vertente do movimento negro, e os limites e o que está certo, o que está errado, os limites ou não, do que eu compreendo como políticas que podem dar resultados ou não. Né? E o professor que vos fala também tem um posicionamento crítico a essa vertente do movimento negro. Né? Então, essa vertente do movimento negro, nessa discussão desse artigo de Joselina da Silva de Cássia, ela vai discutir a questão da educação, a centralidade da educação para a inserção do negro na sociedade capitalista, na sociedade brasileira, que é uma sociedade capitalista. Ela faz
ela pega, obviamente, que não começa em 1945, mas ela pega essas três datas específicas, 1945, 88 e 2007, e 97. Acho que é 97. E por que isso? Em 45, o que é que ocorreu em 45, gente? Qual o fato histórico que ocorreu em 45? É o fim do Estado Novo. Também, né? Também, né? O fim do Estado Novo, mas teve A Segunda Guerra. a Segunda Guerra Mundial, né? Então, ela conjuga esses dois fatos históricos, a Segunda Guerra Mundial, o Brasil Mundial, e o fim do Estado Novo. Que ela vai falar o fim do Estado Novo, ou o fim da Segunda Guerra Mundial. Por que o fim da Segunda Guerra Mundial? Aí, vamos voltar à discussão que nós estávamos tendo sobre Franz Boas, que dentro da comunidade internacional, a Segunda Guerra foi um momento histórico em que, por mais que a antropologia, a ciência como um todo tenha se desenvolvido, vamos falar de evolução, podemos falar, sem ser evolucionista, né? Sem ser evolucionista, falando de evolução, sem ser evolucionista, que a ciência, principalmente a antropologia, evoluiu no sentido de superar seus paradigmas evolucionistas. Ou seja, surge Franz Boas com seu relativismo cultural, surge Franz Boas falando que cada cultura particular tem sua importância independentemente do desenvolvimento tecnológico dela e que não se pode fazer comparação para dizer que uma é melhor ou outra é pior. Ele vai falar assim, a Segunda Guerra mostrou que, apesar de todo esse desenvolvimento, a prática cotidiana ainda é uma prática cotidiana, são relações cotidianas que ainda são pautadas pelo racismo. Tanto do ponto de vista de nossas relações mais cotidianas, quanto do ponto de vista teórico. Né? Porque houve um caminhão de teóricos, né, bem entre aspas, que justificavam tanto a superioridade dos arianos, quanto a inferioridade dos outros povos. Não só os negros, né, gente? Temos que pontuar que o discurso ariano de superioridade racial não era somente contra os negros, era contra os negros, era contra os ciganos, era contra os homossexuais, era contra os asiáticos, eram contra os europeus do leste. Então, era um ódio disseminado por vários grupos sociais distintos. Então, ele vai falar, a Segunda Guerra Mundial mostrou que o racismo continua a existir. O racismo continua a existir, apesar de todos os avanços do ponto de vista da ciência, notadamente na antropologia. Do final da Segunda Guerra Mundial, o que é que ocorre? A instituição cria-se a ONU, né, a Organização das Nações Unidas, para o quê? Para mediar esses conflitos, né? Nunca media zorra nenhuma, mas não houve a Terceira Guerra Mundial ainda, né, gente? Mas, do final da Segunda Guerra até hoje, o que continuou existindo foram conflitos, né? Principalmente capitaneado pelos estadunidenses para levar a democracia. Então, através da ONU, né, ela foi um instrumento, tem a Unesco, como você está falando aí, a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, que é a Unesco, ela encomendou alguns estudos sobre a situação racial no Brasil. Por que o Brasil, gente? Olha que maravilha, que a gente vai voltar lá para o segundo ano. Por que a escolha foi o Brasil? E um dos teóricos que realizou esses estudos para a ONU foi Florestan Fernandes, um eminente sociólogo brasileiro, um dos mais importantes sociólogos de nossa história, que ele vai aparecer lá na discussão sobre essa ação afirmativa de 98, que ele foi um dos deputados da Constituinte de 88, gente. Que, Constituinte de 88 não, Constituinte que deu origem à Constituição Federal de 1988. Tá? Para discutir essa questão do racismo, a persistência do racismo, a Unesco resolve construir um grande estudo do racismo no Brasil. Por que no Brasil? Porque no Brasil, gente, tinha aquela ideologia de Gilberto Freire da democracia racial.
Então, por isso que o Brasil foi escolhido. Porque para muita onda, viu? Porque para a ONU, para a Unesco, o Brasil poderia ser modelo de democracia racial e poderia servir de parâmetro para os Estados Unidos e a África do Sul. Justamente porque na nossa discussão sobre Casagrande e Senzala. Porque as condições objetivas mais imediatas que fizeram com que Gilberto Freire falasse em democracia racial? Foi justamente o processo de inexistência de uma divisão racial nos moldes dos Estados Unidos e da África do Sul. Como a gente falou, nos Estados Unidos existia espaços para brancos que os negros não poderiam frequentar. Nos Estados Unidos existia direitos que só os brancos tinham, por exemplo, direito ao estudo, que os negros não tinham. E que só vai mudar no século XX, gente. No decorrer do século XX. Na África do Sul houve o apartheid. O apartheid foi uma violência tremenda, né? Os primeiros campos de concentração, gente, ela surge na África do Sul, acho que no começo do século XX, na colonização empreendida pelos holandeses. Tá certo? Então, campo de concentração surge nesse processo de colonização da África do Sul pela Holanda. Então, o Brasil não tinha isso, e aí o que Gilberto Freire falou, e que foi difundido enquanto realidade social nossa, democracia racial. Então, havia esse ideário de democracia racial, então o Unesco foi fazer esse tal estudo sobre a situação racial no Brasil, pensando que aqui não existia racismo. Esse foi o ponto ligado à Primeira Guerra Mundial. O segundo ponto, Felipe, que o Felipe falou, o final do Estado Novo, que tem aqui, né, é um subtítulo. Por quê? Com o final do Estado Novo, com o governo de Vargas, os movimentos sociais, eles têm vamos dizer, a possibilidade deles ressurgirem, porque os movimentos sociais eles ficaram meio que parados naquele movimento, porque o governo de Getúlio Vargas foi um governo forte, né? Uns falam que ele foi ditador, outros não falam que ele não é ditador, outros falam isso, outros falam aquilo na historiografia, etc. Né? Mas eu não vou afirmar uma coisa nem outra, né? Falar foi um governo que não era democrático, pelo menos nos parâmetros que nós entendemos sobre democracia. Não era. Não era democrático. Então, era ferro e fogo. Era um governo que se baseava na força, muito na força, de Getúlio Vargas. Então, a força significa que muitos desses movimentos sociais, uma das características, né, de contestação a determinados conflitos sociais, eles foram controlados naquele período. Com o final desse governo, houve a possibilidade desses movimentos sociais eles emergirem novamente. Eles desenvolverem, eles aparecerem novamente. E dentro desses movimentos sociais, está inserido o movimento negro. Por isso que essa conjunção do final da Segunda Guerra e do fim do Estado Novo, eles são um fundamento sólido para o ressurgimento do movimento negro e dessa discussão sobre o papel da educação no processo de integração do negro na sociedade brasileira. Tá certo, gente? Um parâmetrozinho, a consolidação das leis trabalhistas foi promulgada em 1943, tá certo? Foi a constituição de um conjunto de leis que garantia direitos aos trabalhadores notadamente da área urbana, os trabalhadores rurais ficaram de fora da CLT, e exemplifica o que esse texto está falando, de certa maneira. Por quê? A CLT, por isso que Getúlio Vargas é tido como pai dos pobres, pai dos trabalhadores. Que foi no governo dele, obviamente, que foi desenvolvida e criada a CLT. Mas, gente, a CLT
e que eu vou falar um pouco também sobre o que aconteceu com essas políticas de afirmação, essas políticas afirmativas. A CLT é o final. Então, se vocês conseguem me entender. A CLT é o final de um processo histórico. O final não acaba, né? Mas vamos dizer assim, é uma tentativa de finalizar os conflitos sociais. Por quê? Se você pegar a história dos conflitos sociais no Brasil do século XX, do começo do século XXI, era gigantesco, porque os trabalhadores praticamente não tinham direitos. Então, houve inúmeras greves gerais, houve inúmeras greves parciais em São Paulo no Rio, houve inúmeros conflitos. O PCB, o Partido Comunista Brasileiro, tinha importância, não sei nem como foi criado, mas tinha importância. Os anarquistas, os anarcos sindicalistas, né? Eles tinham uma importância muito grande no movimento de organização dos trabalhadores. O PCB foi criado em 1922, então ele já existia no governo de Vargas, né? Então, tudo isso, houve movimentos sociais, conflitos sociais imensos antes de 1943, e que Getúlio Vargas vai fazer o quê? De forma muito inteligente, lógico. Getúlio vai fazer o quê? Olha, eu vou trazer esses conflitos sociais para dentro do Estado, para que o Estado faça, vamos dizer, gerencie esses conflitos sociais. Que esses conflitos sociais sejam gerenciados pelo Estado. O Estado é um Estado de classe, né? Não é um Estado como os liberais querem, né? Então, um Estado de classe. Então, o Estado vai ter esse poder de resolver essas contendas sociais. Tanto é que os sindicatos, etc., eles passam a, vamos dizer, estar sob o jugo do Estado. Os sindicatos dos trabalhadores, com a CLT, com as mudanças postas por Getúlio Vargas, os sindicatos perdem grande parte de sua autonomia de organização e funcionamento. Ou seja, é uma forma de controle. Uma forma de controle das próprias organizações do trabalho. Né? Então, a consolidação da lei trabalhista é, vamos dizer assim, é o final, né? Bem entre aspas, é o final de um longo processo de lutas sociais em que os trabalhadores se organizavam para ter o direito. Então, não foi Getúlio Vargas que chega lá e fala: hoje eu vou criar a CLT dando direito aos trabalhadores, ao 13º, a férias. Não! É produto de lutas. Lutas fortes, lutas violentas, e que muitos trabalhadores morreram. Tá certo? Então, não é algo a benesse de Getúlio Vargas, não. É mais um produto de luta, tal como as cotas. Né? No decorrer... Estão dando para entender? Diga, Felipe. É porque a gente estava até falando, eu lembrei disso que eu estava dizendo, quando a gente está estudando história, a gente não está estudando a República Velha, que é exatamente o período antes, aí eu me lembrei de um dos movimentos que eles estavam, acho que era de uma empresa de tecido mesmo, estava pedindo mais direito, né? Direito trabalhista. Então, o presidente do Brasil diz, questão social é coisa de polícia. Aí mandou a polícia lá para bater em todo mundo, que era assim que trabalhava na República Velha. Começa a manifestação, manda a polícia. Exatamente. Ele falou coisa certa. A luta por direitos sociais no Brasil geralmente sempre foi caso de polícia. Nossa elite, eu falo nossa com muita dor no coração, porque eles são brasileiros também. Mas a elite do Brasil, a elite econômica que eu falo, a elite econômica do Brasil é assassina, é sanguinária, é mesquinha. Travou, gente? Vocês estão me ouvindo? Confirme aí. Aqui tá ok. Tá ok. Eu tô ouvindo. É mesquinha, tudo isso. Então, o que o Felipe está falando. Exigir direitos no Brasil é significado de caso de polícia. Exigir direito é você, às vezes, ser taxado de vagabundo. Aí ele é vagabundo, ele quer o Estado. Ele quer que o Estado dê para isso. E quem mais suga os recursos do Estado é a própria burguesia, via gastos tributários, via gastos financeiros, é tudo isso. Mas ela quer mesmo que nós internalizemos,
que o Estado é ruim, que não presta, que direitos sociais mediados pelo Estado não prestam, que nós temos que ter autonomia, e eles mesmos abocanham boa parte do orçamento de cada ano. Viu, gente? Então, não caiam nessa. Exijam direitos. Exijam revolução, mas exijam direitos. Não vão cair nessa. E é isso que você falou. Quer expressão, condensação, síntese, vamos dizer assim, dessa relação que o Felipe falou, do que as intervenções de Bolsonaro, quando o Bolsonaro fala: ou você tem direitos, ou você tem emprego. Ou seja, quando não é porrada, não é para ter nem direito a 13º, nem direito a férias, não para ter direito a nada. Então você está nessa pegada. Aí, voltando à nossa discussão, o texto fica falando que na Constituição de 46, pós-Estado Novo, o que é que ocorreu? O voto, ele só poderia ser direito de pessoas alfabetizadas. Olha o problema, gente. Porque quem era alfabetizado naquela época? A elite. Eles não dão um ponto sem nós, não falam. Houve aquela luta do voto censitário, que era por renda mesmo. Aí foi superado isso, mas a elite não dá um ponto sem nó. Ela está certa, não vai ser por renda mais não. Mas vamos fazer por alfabetização. Aí você fala o seguinte: quem é alfabetizado? Basicamente a elite. E a população negra? Teria como a cidadania, o pressuposto da cidadania, é a possibilidade de você ter direito político de votar. Esse é o mínimo, né, na democracia. O mínimo é você ter direito a votar. Não é verdade? Se você não tem direito a votar, não tem nem uma democracia mais débil é. Se você não vota, então você não tinha direito. Então, os negros não tinham direito a votar, nem os cidadãos. Não tinham cidadania. A mínima cidadania possível, que era o direito a votar, porque eles não eram alfabetizados. Só que aí que está o pulo do gato, gente. O pulo do gato da elite é essa. Ela não faz uma vinculação econômica. Ela faz uma vinculação à questão da escolaridade. Só que o que está fundamentando isso é as próprias condições econômicas e a forma como a economia se vincula com as outras esferas da sociedade. Em resumo, eles não eram alfabetizados porque eles eram pobres, negros e acabou. E você pode mudar alguma coisa, você pode mudar, pode melhorar, é claro que vai melhorar. É claro que essa luta por esse direito foi válido e é válido, mas eu acho que não é o ponto final. Tá? Desse processo da Constituição de 1946, surgem alguns movimentos, como esse TEM, que é o Teatro Experimental do Negro, que foi fundado por Abdias do Nascimento, tá? E a União dos Estudantes, que é a UNE que vocês conhecem, a UNE mesmo que vocês conhecem. E tem outro grupo, qual é outro grupo? Meu Deus. Eu esqueci, cadê? Vamos ver se aparece. A UHC, União dos Homens de Povo, foi fundada em Porto Alegre em 43. O que é que dava unidade a esses grupos? Principalmente ao teatro, né? Fundada por Abdias, e essa UHC. Qual é que ligava? Qual era o fundamento? Que esses grupos, esses movimentos sociais, eles se uniam, se organizaram, tendo como um dos objetivos, qual era esse objetivo? Vem, gente? Inserir o negro na sociedade por meio da educação, da alfabetização. Exatamente. Elas se organizavam para dar uma educação formal aos negros, dando a educação formal aos negros, tornando-os alfabetizados, eles poderiam votar. Então, esse objetivo, essa organização, e a UHC tinha um lema, né? Que era adotar o negro, que era para adotar o negro não alfabetizado. Olha o que ele fala. A UHC
tem por finalidade manter moços e moças em cursos superiores, concedendo-lhes roupas, alimentação, para que possam concluir os estudos e ampla camada de alfabetização, campanha de alfabetização, de forma que dentro de 10 anos não exista um único homem de cor que não saiba ler. Então, no primeiro momento é esse. Posteriormente, e aí nós vamos já para a década, já estamos quase na década de 1950, mas na década de 1950, começam a ocorrer alguns congressos, encontros maiores de âmbito nacional para essa discussão do direito dos negros. Em São Paulo ocorreu, no Rio de Janeiro ocorreu. Então, vários movimentos sociais de várias partes do Brasil vão lá para discutir sobre a questão do negro na sociedade brasileira. Dessa amplitude no debate, há uma superação, que eu considero uma superação desses movimentos sociais, que é o quê? Passam a não somente eles mesmos alfabetizarem os negros para que eles tivessem acesso à cidadania, mas passaram a exigir do Estado uma atuação direta para dirimir essa questão da posição do negro na sociedade brasileira. E essa discussão, essa inserção do Estado, eles queriam que o Estado assumisse que a sociedade brasileira seria uma sociedade racista, ou seja, transformasse a discussão do racismo e o enfrentamento do racismo enquanto uma política de Estado, uma política pública, e que o Estado, ao mesmo tempo, pudesse financiar, através de bolsas de estudo, a inserção do negro, tanto no ensino fundamental, no ensino médio, até o ensino superior, até ele ter acesso ao mercado do trabalho. Então, o movimento negro fala isso. Olha, não, você tem que assumir que o Estado brasileiro é um Estado racista e que o racismo seja algo que o Estado tem que intervir para a superação do racismo e, ao mesmo tempo, que o Estado tenha que oferecer bolsas de estudo para os negros, né? Porque os negros, além de não terem acesso ao ensino formal, eles também tinham dificuldades financeiras, obviamente, né? Então, do primeiro momento em que as organizações, de forma autônoma, ajudavam alguns negros a se escolarizar para ter acesso à cidadania, pelo menos política, no segundo momento, eles se organizam mais e passam a exigir do Estado ações de combate ao racismo, nesses dois momentos, né? De afirmar que o Estado brasileiro é um Estado racista, que o Brasil é um país racista, e que os negros, dessa forma, teriam direito a bolsas de estudo, de financiamento de estudo. Desse processo histórico, vai desembocar, olha, a gente está em 1945, 1950, a gente vai fazer um recorte para 1988. Por que 1988? Porque Florestan Fernandes, olha ele aparecendo de novo, gente. Florestan Fernandes estava lá na discussão sobre naquele estudo da Unesco, né, que ele foi um dos sociólogos que estudaram a questão racial pela Unesco. Ele vai ressurgir, porque no bojo das comemorações do centenário da abolição da escravidão, né, houve uma luta para que as questões de raça tornassem matéria constitucional, através da proposta revisional número 8583/6, Constituição de 1988, no capítulo das questões sociais. Houve uma luta para que essas questões raciais se tornassem matérias constitucionais, e se tornando matérias constitucionais, os negros teriam, vamos dizer assim, pelo menos em tese, a questão racial deveria ter uma maior
vamos dizer assim, uma maior importância por parte do Estado para que seja resolvido, né? Que daquele período de 45 a 38 não se resolveu muita coisa, obviamente, né? Houve avanços, houve, né? Mas na prática, na realidade cotidiana, não. Né? Então, Florestan Fernandes lutou muito contra isso, para que fosse inserido na própria Constituição Federal essa questão racial, dos direitos do negro, a questão da escravidão, principalmente a questão da escravidão, né? Que a condição do negro é mediada muito pela questão da escravidão. Eu estou falando isso, mas no texto faz uma distinção sobre isso, faz uma crítica a esse entendimento vou ligar aqui rapidinho, a esse entendimento de que a gente discutiu de Silvio de Almeida e daquele outro texto, vamos fazendo a vinculação entre escravidão e a condição do negro, em parte do movimento negro que é crítico a essa leitura da realidade, né? Ao entendimento de racismo. Né? Viu, gente? Então, aquela explicação nossa é um entendimento do racismo que eu considero mais correta, mas há outros entendimentos, tá, gente? E nesse texto, ela tem outro entendimento do racismo. E conseguiram, mas essas mudanças, elas vão sendo mudanças difíceis de serem implementadas, etc, tal. Sempre alguma coisa fica pelo meio do caminho. E uma das críticas a essa tentativa de Florestan Fernandes de inserir na Constituição matérias relacionadas ao racismo se insere numa discussão que a gente vê até hoje. Como se define que é negro no Brasil? Uma sociedade tão miscigenada, né? Sociedade tão misturada, como é que pode ser negro? Tem negro no Brasil, não tem negro no Brasil, etc. Tal. Então, Florestan Fernandes falava, a pessoa que se auto-intitulasse negro, seria negro, é negro, e as pessoas que são estigmatizadas, né? As pessoas costumam falar que, para saber se uma pessoa é negra ou não é negra, né? E é corretíssima, basta perguntar a um policial que ele vai saber indicar corretamente, né? É verdade. Não é exagero, não é questão de falar mal da polícia, etc, etc, mas que a forma como eles se comportam em determinadas comunidades, majoritariamente de negros, e a forma como eles se comportam em outras regiões, em que há moradores de renda maior, notadamente brancos, é evidente. Eu não preciso falar para vocês verem isso em sua vida cotidiana. Né? Então, esse questionamento para ele, que é negro, quem se autodefinir, quem tiver esses estigmas sociais, são negros. Né? Porque na hora de dar direito, você fica nessa, porque é negro, não negro, etc. Agora, na hora de discriminar, etc., de ele não terem acesso a instâncias de poder, não terem acesso a um salário razoavelmente, ou equivalente ao dos não negros, né? A dos brancos, etc., eles não têm. Agora, na hora de ter direito, eles têm, né? Na hora de dar direito para eles, vocês ficam nessa conversa fiada, não é negro, como é que vai saber negro? A sociedade brasileira é miscigenada, a democracia é certa. Tem todas essas discussões, tá certo? Na época da cota, tem um livro eu vou dizer quem é, tem um livro que foi lançado, né? Não somos racistas, se eu não me engano, o texto é Não Somos Racistas. Tá? Vocês sabem de quem é esse texto, esse livro? Esse livro é de um bambambam da Globo, Ale Camel, um dos chefões da Globo, que os grandes meios de comunicação, a maioria dos grandes meios de comunicação foram totalmente contra a discussão de cotas, não aceitavam, nessa discussão de falando que como na realidade dos Estados Unidos não há distinção muito grande entre negros e brancos, aqui é mais miscigenada, a democracia, essa mesma conversa que nós tivemos. Né? E surge, já em 1997, né, com o presidente de Zumbi, um novo debate, capitaneado por Abdias do Nascimento, ele já como senador. Né? Abdias do Nascimento, que a gente falou no começo da aula, que foi o fundador do Teatro Experimental Negro. Não? Ele estava lá no começo, agora ele já está no fim. Né? Ele morre no começo dos anos 2000 e tal. Ou seja, ele já estava bem idoso. Vai ser inserido um novo elemento. Né?
um elemento da necessidade do que eles chamam de uma reparação histórica por parte do Estado brasileiro em relação aos negros. Além de ter direitos, né, garantidos pela Constituição ou por outras leis, né, o Estado deveria, para Abdias do Nascimento, né, fazer uma política de compensação financeira por conta da escravidão, da exploração que os negros sofreram ao longo da história brasileira, sendo que os negros foram fundamentais para o desenvolvimento do Brasil. Essa é uma determinada perspectiva de uma vertente do movimento negro. Essas políticas de compensação, né, se aproximam assim como foram as políticas de compensação que os judeus tiveram com o final da Segunda Guerra Mundial. Além de ganhar no Estado, né, que é o Estado de Israel, etc., que é uma discussão que nós não vamos entrar nisso, eles tiveram direito à compensação econômica pelo Holocausto. E os negros, e Abdias do Nascimento, questionava essa dívida, não só histórica, mas dívida financeira de toda a sociedade brasileira com relação aos negros. Para no final da aula, que já são 11 horas, que Alexo já está cansado, né? Nós estamos dizendo que a política de cotas, né, lá do governo do PT, a introdução da obrigatoriedade lá na LDB, do estudo da história dos afro-brasileiros e dos indígenas, ela, como a CLT, ela não é produto de Lula ou de Dilma. Lógico que poderia não ser feito, poderia. Né? Lógico, teve inúmeros presidentes, inúmeros ditadores, inúmeros etc. Houve. Não fizeram? Não. Mas isso não quer dizer que foi um presente dado pelo PT, por outros partidos, ao movimento negro falar assim, olha, nós como iluminados... Não, isso é um produto de luta. E essa é a importância dos movimentos sociais, intencionarem a realidade social em direção à constituição de direito, à mudança de determinadas relações sociais, né? Tal, etc. Então, que essa discussão, essas duas autores estão falando aqui, longe de ser algo dado pelo PT, não estou falando nenhuma crítica, não queria fazer uma crítica, mas dura eu faço o PT, nem, pelo amor de Deus, me confundo com algum direitista. Não? Por favor, não façam isso com um professor que gosta muito de vocês, é só uma crítica ao PT. Tá? Não foi algo criado, que surgiu do nada, que eles falam, olha, nós vamos fazer algumas políticas públicas que vai ter como benefício. Não! Esses movimentos foram, como foi a CLT, vamos dizer assim, ao final de um longo processo histórico que pelo menos remonta a 1945. Olha como a sociedade brasileira é tão cruel, né? Só foi ter algum tipo de, vamos dizer, segurança jurídica com as cotas em universidades, em concursos, etc., no século XXI. Então, a lei brasileira não é brincadeira, gente. A brasileira é péssima. Então, é isso, gente. Essas ações afirmativas, elas são consequências de lutas dos movimentos sociais e de como os movimentos sociais, como nós estudamos lá na aula passada, estamos estudando agora, são fundamentais, são atores sociais fundamentais, são grupos sociais fundamentais num processo de manutenção ou de transformação da realidade social em que nós vivemos. Beleza, gente? 11h03 já. Forte abraço. Beleza. A aula foi um pouco mais densa, etc., porque é uma discussão mais essas discussões históricas, né? Mas, enfim. Eu vou gravar uma aula um videozinho sobre só essa terceira questão, viu? Para ver se eu consigo aclarar nessa resposta. Aí, sendo assim que vocês ficaram na dúvida da terceira questão, eu vou fazer essa aula, gravar para vocês. Não só para ele, Luiz saiu agora, avisa para ele, pelo amor de Deus. Quem já me respondeu, e se por acaso tiver errado, pode cancelar e me enviar. Tá certo? A terceira. Tá certo. Então,
Beleza? Mas você não fez ainda, cara. Eu já estou confirmando. Mas é depois da você não fez ainda. Quem já mandou lá, já devolveu. Aí pode refazer. Viu, gente? Eu vou gravar um videozinho ainda hoje, posto ainda hoje, para vocês verem se melhora o entendimento de vocês. E Ellen, um abraço. Natan, falou pouco hoje, não? Foi a internet. E eu tô com problema de internet. Foi na geografia, ele foi falar e travou, parou. Aí. Ana Júlia, Carol. Valeu, professor. Até Valeu, sexta. professor. Tchau. Valeu, Sexta o galera. senhor vai ter o negócio das perguntas, né? Vamos ter. Beleza, Tchau. tchau.